por que nós desanimamos? Por que existem momentos em nossas vidas que nós nos deparamos com o desânimo? Quem sabe enfrentamos uma luta, uma dificuldade e chega um dia que nós desanimamos. Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos estudando por que chega o desânimo para nossas vidas e também 2 segredos para que você vença o desânimo. Para nós entendermos um pouquinho a respeito desse sentimento, nós precisamos, e eu quero tomar por base o texto de Jó, capítulo 4 e o versículo de número 3. Olha o que diz o texto. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os seus joelhos desfalecente fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te te perturba. Um dos amigos de Jó aqui, chamado Elifaz, ele chega diante de Jó e ele fala essas palavras aqui. Você que levantou a muitos, você que tuas palavras fortificou a muitos, agora você está nessa situação que você não consegue achar palavras para sair desse desânimo. E é bem claro que isso acontece. Muitas das vezes nós, como líderes, como pastores, obreiros, nós usamos sim dos dons que Deus tem dado a cada um de nós. E muitas das vezes nossas palavras levantam o que está caído. Não é pouco de ver pessoas que chegam à igreja muitas vezes desanimados e ouvem a palavra de Deus e saem da igreja feliz, saem da igreja alegre. As pessoas entram muitas vezes com um problema, e não é porque o homem tem, mas porque o homem, sim, ele tem algo dentro dele, que é o Espírito Santo, que transmite a palavra que as pessoas precisam ouvir. E por muitas vezes nós pregamos, falamos, ensinamos, e nem sabemos qual é a situação real das pessoas, mas Deus, por sua grande misericórdia, anima aquelas pessoas que saem da igreja abençoado e saem dali muitas das vezes dizendo: Deus falou comigo, Deus renovou minhas forças. Mas por que quando chega a nossa vez, porque quando nós desanimamos, as palavras que nós animamos aquelas pessoas, parece que elas não servem para nós? E aí eu preciso que você entenda que o desânimo chega para todos. O desânimo chega para mim, para você, para alguém da tua família. Só que o problema não é chegar ao desânimo. O problema é eu identificar o porquê que ele chegou e como vencê-lo. O problema não é ficar desanimado, estar desanimado, passar um tempo desanimado. O problema é permanecer desanimado. E aí para nós entendermos por que é que chega o desânimo, por que é que nós desanimamos, a Bíblia é clara ao dizer o porquê que nós desanimamos. Um dos segredos, o porquê que nós desanimamos, está em Tiago, capítulo 5 e versículo é o 17. Quando o apóstolo Tiago fala a respeito do profeta Elias, ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O apóstolo Tiago está aqui nos ensinando que por que nós enfrentamos o desânimo? Primeiro, porque nós somos homens. Nós somos pessoas, seres humanos que têm seus erros, têm seus defeitos e têm suas imperfeições. O desânimo, meu irmão, não é simplesmente uma fraqueza. Pode sim ser relacionado com uma fraqueza, porém é algo que em todos os seres humanos existe, e um dia ele vai passar por esse momento de desânimo. Passar por um desânimo não quer dizer que eu sou inútil. Passar pelo desânimo não quer dizer que eu não estou orando. Passar pelo desânimo não quer dizer que eu estou em pecado. Não. Passar pelo desânimo só está mostrando para nós que nós somos seres humanos. Às vezes o evangelho que se prega hoje é o evangelho que você é especial, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te transformar a tua vida, que Deus vai fazer, que Deus vai operar. Mas aí, meus irmãos, nós não conseguimos e não preparamos pessoas para enfrentar o dia mau, para enfrentar o dia que ele vai orar e Deus não vai responder, o dia que ele vai clamar, ele vai gritar, mas Deus estará em silêncio na vida deste homem e desta mulher. O evangelho de hoje não prepara as pessoas para a comunhão com Deus. E sim, está ensinando que Jesus vai fazer tudo o que você quer, e na verdade não é o verdadeiro evangelho. E aí chega o desânimo e as pessoas, na sua maioria, não conseguem. E dali ele volta para trás, dali ele desiste da fé. Porque ele se esquece que ele é homem, que ele é ser humano. Muitas das vezes, e nós vemos isso na história do profeta Elias, que Elias era homem, Elias era feito de carne e osso como eu e você. Elias não era especial, Elias não tinha asa. E outros homens que
Por que que a Bíblia ensina e fala a respeito de Davi, de Abraão e do próprio Elias, e a Bíblia fala as qualidades que eles possuem, mas a Bíblia também fala quando eles pecaram e quando eles erraram. Sabe por quê? Porque o Senhor estava nos ensinando que eles eram homens iguaizinhos a nós, cheio de erros e cheio de falhas. Então o desânimo vem porque nós somos seres humanos. Em segundo lugar, o desânimo vem porque nós precisamos entender que há uma luta, uma guerra espiritual entre o nosso corpo e o nosso espírito. Em Gálatas 5:17, Paulo diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Que quando você vem para Cristo, meu irmão, há uma luta constante entre o corpo e o espírito. Há uma luta todos os dias nós temos que mortificar o nosso corpo. Nós temos que lutar contra aquilo que não agrada ao Senhor. Quando você aceitou Jesus, não quer dizer que você recebeu agora o Espírito Santo e agora você não vai pecar mais, e agora você vai se tornar alguém totalmente santo e separado do mundo. Você vai receber força. Aquele pecado que você cometia no mundo, que agora você veio para Cristo e aprendeu que aquilo é errado, você não vai ter desejo de participar. Isso é errado porque nós somos seres humanos e todos os dias a carne luta contra o espírito luta contra a carne querendo fazer a vontade da carne, mas o espírito querendo fazer a vontade de Deus. E em Colossenses 3:5 Paulo disse: mortificai os vossos membros que estão sobre a face da terra. A vida com Cristo é uma luta diária. Todos os dias você tem que renunciar ao pecado. Em Efésios, no capítulo 5, Paulo vai falar que aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes, trabalhe. Ou seja, todo dia você aceitou a Cristo, você não virou um super-homem. Você aceitou a Cristo, você não se tornou uma super-mulher. Você tem erros, você tem falhas. Só que em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer isso. Porque o dia que nós não reconhecermos nossos erros e nossas falhas, nós vamos cair, nós vamos pecar. Nós vamos se afastar de Deus, porque todo excesso de santidade também é pecado. Porque quando eu me autodenomino o ungido de Deus, eu acho que eu não vou enfrentar um obstáculo que vai me vencer, eu acho que eu estou acima de todos os problemas, eu acho que eu não vou passar por dificuldades, eu desprezo a minha velha natureza, e aí é um grande perigo, e eu tenho sim muitas probabilidades de cair em pecado. Olha a história de Davi. Num dia em que os reis saíram para a peleja, ele ficou em casa. E um rei e um soldado que tinha ganhado muitas guerras, matado muitos homens em guerra. E agora acaba por pecar, e além de adulterar com uma mulher, mandou matar o marido dela, tentou encobrir o seu erro. Por quê? Porque as pessoas, e na sua maioria, se esquecem que são seres humanos, e que todo dia essa velha natureza tem que ser mortificada. Todos os dias. Por que vem o desânimo? Porque muitas vezes nós traçamos expectativas ou nós comparamos a nossa vida com a vida do outro, e aí é um problema. Nós se esquecemos de muitas das vezes a entender que Deus escolheu você e Deus me escolheu, e cada um de nós, Deus tem um propósito e um projeto diferente, diferenciado. Às vezes o jeito que Deus vai usar você, Deus não vai me usar. Só que aí nós traçamos expectativas, achando que nós vamos ser igual ao outro, e nós acabamos nos frustrando. Foi isso que Elias, no capítulo 19, e o versículo 4 de 1 Reis diz. Quando Deus fala com ele lá, ele fala assim: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele tem uma expectativa, ele tem um alvo para alcançar, e ele chega no momento que ele acha que ele não vai mais alcançar aquele objetivo, e ele acaba desanimando. Muitas vezes nós desanimamos porque nós queremos alcançar mais, nós queremos ir mais além, e nós esquecemos de pedir para Deus: Deus, qual é a tua vontade? Até onde que o Senhor quer que eu chegue? E por isso o desânimo chega para nossas vidas. E agora, como vencer o desânimo? Nós vencemos o desânimo olhando para Deus, olhando para o cuidado de Deus. Nós falamos sobre Elias, que Elias chegou o momento que ele pediu até a morte ao Senhor. Quando nós desanimamos e nós paramos de olhar para Deus, é o mesmo que dizer que nós paramos de olhar para o cuidado de Deus. Se você for ler 1 Reis 17, a Bíblia diz que Deus usou o profeta para dizer: não vai chover. E diante de 3 anos e 6 meses, a Bíblia diz que não choveu e nem o orvalho subiu para regar a terra.
No 1 Reis 17, versículo 4, a Bíblia diz que Deus mandou o profeta até o ribeiro para tomar a água do ribeiro. E a Bíblia diz mais que os corvos alimentavam o profeta de manhã e à tarde. A Bíblia diz no versículo 16 que ele vai até a viúva e a viúva alimenta, e ele profetiza ali dizendo que a farinha e o azeite não ia se acabar enquanto Deus não enviasse chuva sobre a face da terra. No versículo 22, ele ressuscitou o filho da viúva que havia falecido. Em 1 Reis 18, 37, 38, ele ora a Deus e ele pede fogo do céu e Deus manda fogo. Quando você quando você para de olhar para Deus, você para de ver essas maravilhas. É isso que o profeta está enfrentando, um problema de identificação aqui. Por quê? Porque ele parou de olhar para Deus, para o que Deus havia feito na vida dele. Ele parou de olhar quanto Deus tinha cuidado dele. E neste momento que ele parou de olhar para o cuidado de Deus e começou a se preocupar com a perseguição de Jezabel, ele agora acaba por desanimar. Ele acaba agora ficando desanimado. E ele precisa voltar a olhar para Deus, para que Deus venha de fato cumprir ou concluir o propósito na vida do profeta Elias. Então o segredo para nós vencermos o desânimo, meus irmãos, é nós voltar a olhar para Deus. Alguém vai dizer: Deus me abandonou, Deus me deixou. Só que Deus não abandona ninguém. Deus não deixa ninguém. O problema é que nós deixamos Deus. Exatamente isso, nós deixamos Deus. E você pode perguntar: no momento que eu estou desanimado, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar onde você o deixou. Nós desanimamos, paramos de olhar para Deus e automaticamente nós deixamos de orar. Nós paramos de olhar para Deus e automaticamente deixamos de ler a Bíblia. Nós paramos de olhar para Deus e paramos algumas vezes de ir à igreja. Se eu ia 1 ou 2 vezes, agora eu vou só uma vez. Porque nós se achamos no direito. Porque eu estou enfrentando um problema, então eu vou deixar de fazer para Deus aquilo que eu faria. Porque Deus não está ouvindo a minha oração. E aí é o maior problema. Porque é na hora do desânimo que você tem que orar. É na hora do desânimo que você tem que cumprir Mateus 6,6. Quando você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu Pai que está em secreto, está em oculto. É nesses momentos que você precisa redobrar a tua oração, para que Deus tire você deste momento, dessa situação, para que Deus renove tuas forças, para que Deus te levante novamente e faça de você um profeta, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, como foi com Elias. Deus precisou chegar no momento em que ele está na caverna, e o Senhor veio e fala com ele ali na caverna. Deus manda fogo, Deus manda vento, e Deus manda um grande terremoto. Só que Deus não estava nesses 3 sinais. E depois de tudo isso, o Senhor veio numa voz mansa e suave. Sabe por quê? Porque muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus diante do grande terremoto. Só que Deus aqui se manifestou com uma voz mansa e suave. Sabe o que isso quer dizer? Quando Deus vai se manifestar para você? Quando você entrar na tua casa, fechar a porta do teu quarto e falar com Deus. Quando você pegar a palavra do Senhor, mesmo cansado, mesmo com dificuldade, com luta, você vai meditar na palavra de Deus. Ali, Deus vai falar com você. E você vai ouvir a voz que Elias ouviu. A voz meiga e suave falando com você. Qual é o segredo para vencer o desânimo? Olhar para Deus. Segundo, não ficar sozinho. O desânimo tem um grande poder de destruição. Se nós não olharmos para Deus e se nós ficarmos sozinhos, o desânimo pode sim nos destruir. Quando Elias recebe a proposta, ou quando a Jezabel ameaça Elias, no capítulo 19, versículo 3 de 1 Reis, o que ele faz? Ele desce até Berseba e ali ele deixa o seu moço. E ele continua sozinho. E aqui é um grande problema das nossas vidas, quando enfrentamos o desânimo. Na maioria das vezes nós se afastamos das pessoas, nós deixamos de ir à igreja, nós deixamos de quem sabe, pedir um conselho pastoral, nós deixamos de se comunicar com as pessoas, e aí é um grande problema, porque aí o inimigo consegue nos vencer com o desânimo. Em Eclesiastes 4, 9, 10 diz assim que é melhor ser 2 do que 1, porque quando um cai o outro levanta.
Se você estiver sozinho e desanimar, tem grande possibilidade de você não conseguir se levantar mais. Mas quando você olha para Cristo, quando você tem pessoas ao teu lado, quando você não se afasta das pessoas, você busca o conhecimento da palavra de Deus, você busca que as pessoas possam, quem sabe, te ajudar, te dar uma palavra, te incentivar na oração. Quando você tem à tua volta pessoas que oram com você e por você, você não se isola, você não fica isolado das pessoas, porque você sabe que o isolamento é difícil. E Deus não criou o homem nem a mulher para andar só. Quando Deus criou Adão, o Senhor disse, não é bom que o homem ande só, porque Deus sabe muito bem o que o desânimo tem poder de fazer na vida do homem e na vida da mulher. Você não pode ficar sozinho. Você não pode se afastar das pessoas, você não pode, porque nós somos seres que precisam da ajuda uns dos outros, precisamos viver em comunidade, em unidade, nós precisamos viver juntos. E é aqui que eu preciso que você entenda, para você vencer o desânimo, você tem que voltar a olhar para Deus, e você não pode de maneira nenhuma ficar sozinho. E se você fizer isso, Deus pode te levantar. Deus pode restaurar em você novamente o ânimo. Olha o que Deus fez com Elias. Elias sai daquela caverna agora. E aí o Senhor diz para ele, volta pelo caminho, porque agora você fará isso, você vai ungir um profeta em teu lugar, você vai ungir mais um rei, você vai fazer isso, aquilo, outro. Ou seja, Deus renova as forças dele. E ele agora vai ter que voltar pelo caminho para cumprir o projeto de Deus. Se você desanimou, não é que Deus está falando, chegou o teu final, você não vai sair daqui, não, você acabou a tua esperança, não, Deus não, jamais, de maneira nenhuma quer isso para você. Ele quer que você se levante, Ele quer que você tome uma posição, Ele quer que você volte a orar, Ele quer que você volte a ter comunhão, Ele quer que você volte a ter compromisso com a sua palavra, a unir-se às pessoas, porque assim, Paulo diz que nós somos um corpo, e cada um é importante. O diabo vai colocar na tua mente, se afasta das pessoas, elas não querem tua presença, elas não querem que você esteja lá, porque o diabo sabe que consegue te vencer se você desanimar e se afastar das pessoas. Mas Deus te diz nesta tarde, Deus te diz neste momento, se levante do lugar onde você está, volte à comunhão, volte a orar, volte a abraçar as pessoas, volte a ter comunhão com as pessoas, porque Deus vai usar as pessoas para te ajudar a tirar você do lugar que você está. E mais para frente você vai testemunhar, Deus fez isso na minha vida. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. E que Deus siga te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus.